chegou lá, hoje é quinta-feira, talvez, eu não sei nem por que você está me assistindo agora, pois talvez dependendo do horário aí, na sua cidade, no seu país, você diga, meu marido saiu de casa. Talvez você nos assiste de um hotel, porque você não conseguiu voltar para casa. Sua esposa trancou as portas, te abandonou, mandou você embora. Hoje é um dia que em todos os nossos centros de ajuda, nós trabalhamos com o amor inteligente. Pessoas que talvez chegaram destruídas, quebradas, desacreditadas da vida a dois, desacreditadas da felicidade, do amor, daquilo que talvez eles idealizaram como família, como casamento, e não levou a nada. Mas existe outro lado. E é por isso que trabalhamos todas as quintas-feiras, para provar para todos que, ainda que existam inúmeras experiências ruins, pessoas têm encontrado o caminho da felicidade. Fique com esse resultado extraordinário da palestra e eu já volto falando como isso pode funcionar para você também. Meus 20 e poucos anos que eu tive um relacionamento que foi onde eu vivi com uma pessoa com quase 15 anos e tive um filho. Só que não deu certo. Acabou porque a gente antes tinha uma vida financeira bem com dificuldades e depois a vida financeira melhorou bastante. E aí isso atrapalhou a gente porque ele não soube lidar com a situação. Entrou traição, né? Ciúme, insegurança e desgastou a relação nossa. Eu fiquei mal, fiquei depressiva, minha vontade era de morrer, eu achei que não tinha mais jeito, fiquei com vergonha. Então foi esse ponto que eu cheguei. Achei que não tinha mais jeito. E aí eu conheci as palestras e então eu comecei a participar daí para cura minha. E nesse tempo, logo de início, eu vi que aquilo ali era bom e que estava melhorando para mim e que era justamente o que eu procurava, né? Para ser uma pessoa melhor e para ter se eu fosse querer ter um novo relacionamento, então ali eu estava aprendendo o caminho certo. Aí então eu vi que eu já estava pronta, que eu poderia entrar em um relacionamento, que eu já ia lidar com a situação, né? Porque eu vim obedecendo a tudo que era falado, tudo que era ensinado nas palestras. Eu sou lá de Niterói, do Rio de Janeiro. E lá na palestra eu tive a oportunidade de conhecer, né, o aplicativo. E logo depois eu vi o Haroldo. Eu conheci uma pessoa, aí nós namoramos por 1 ano. E aí decidimos nos casar. Durou 15 dias. Eu gostava muito de beber, gostava muito, sabe, de clube. Então, pra mim, eu casei assim, achando que ia continuar sendo a mesma coisa. Ela chegou um dia, um ponto, e falou que não queria mais, pegou e foi pra casa da mãe dela e eu fui pra casa dos meus pais. Eu me relacionei de novo, conheci uma outra pessoa e me casei novamente. Continuava do mesmo jeito, porque para mim, o casamento para mim era assim, ó. Eu tinha que só pagar a dívida e colocar comida na mesa. Isso para mim era um casamento. Então durou 11 anos e foi acarretando também problemas financeiros, traições. Eu já comecei a passar do limite com bebida, até que o dia ela chegou com uma carta de divórcio. Aí ela me entregou, falou, ó, tá aqui, ó, a carta de divórcio. Falei pra você que um dia não ia aguentar mais isso. E pegou e me entregou. Aí eu voltei novamente para casa dos meus pais. Foi o fundo do meu poço. Pensei, não, eu preciso melhorar. Eu tenho que sair dessa situação. Eu conheci as palestras através de um convite. A primeira mudança foi essa, eu abandonei os vícios. Passei 1 ano ali nas palestras, aprendendo, né, como que me curei, aprendendo como que era o relacionamento a dois. Eu conheci o aplicativo e não tive resistência para entrar, porque eu tinha vontade de ter uma família novamente. O aplicativo foi uma oportunidade de eu ter a minha família que eu tenho hoje.
que é a Rosângela, conheci a Rosângela. E eu achei que ali era uma oportunidade, sim, mesmo sendo de outro estado. Quando eu curti, para minha surpresa, ela já tinha curtido primeiro. E aí deu match, né? E a gente passou a conversar. Aí falei com ela, a gente marcou, saí de São Paulo, aqui foi até o Rio. Então ali foi dando sequência ao nosso, a se conhecer um ao outro. Namoramos, né, durante uns 6 meses, mais ou menos, e depois nós ficamos noivos. E a gente logo estava com previsão de casamento. Foi uma maravilha, porque eu olhava para ela como uma mulher que daria certo. Ali eu já não carregava mais tudo aquilo que eu tinha. Era uma pessoa transformada, diferente. A gente fez o nosso noivado na igreja, né? E depois nós casamos na igreja também. O aplicativo foi uma oportunidade imensa pra gente, né? Tanto para ele quanto para mim. Hoje nós temos 5 meses de casado. E vale a pena, sim, frequentar a terapia do amor. Mesmo ela sendo do Rio de Janeiro e eu sendo de São Paulo, dá certo. Como deu comigo também, como deu com ela. Eu quero que você leia comigo esse versículo que aparece agora na sua tela. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Quando a gente fala de vida sentimental, muitas das vezes você acumula experiência, acumula sentimentos, situações que você viveu ou vive, e aquilo tem a tendência de mudar a maneira como você vê aquela relação, aquela experiência. E há quem seja afetado até na capacidade de crer na felicidade. Por isso que uma das razões que nós convidamos você para a palestra, e hoje eu gostaria de orar com as mãos sobre a palavra de Deus quanto a isso, é que a palavra de Deus, ela corrige a maneira que você vê a sua vida. Porque você passa a ver a sua vida não pelas experiências que você vive, mas pela direção da palavra de Deus. E quando você tem a direção da palavra de Deus, você não erra. Você não erra. Por que você não erra? Porque a palavra de Deus, ela não erra. A palavra de Deus, ela é fiel para salvar o teu corpo, mudar a tua vida e salvar a sua alma. É isso mesmo. Ela restaura você de dentro para fora. Às vezes as pessoas lutam para mudar fora para que elas se sintam bem dentro. E elas nunca chegam a algo satisfatório. Por isso que você vê pessoas que não importa o quanto mudem, sempre se sentem naquela condição de que falta algo. Não, mas eu pensei que fazendo assim, eu conseguiria. Então eu convido você para fazer essa oração conosco e estar em uma de nossas palestras ainda hoje. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, com a mão sobre a Tua palavra, assim como temos feito, meu Pai, no decorrer dessa semana, nós determinamos que as trevas, meu Pai, que talvez moldaram as escolhas dessa pessoa, fazendo essa pessoa se tornar insegura, amarga, uma pessoa desconfiada, uma pessoa, meu Pai, magoada, uma pessoa, meu Deus, que às vezes espera sempre o pior. Ela aprendeu a conviver com o pior, meu Pai, para que quando o ruim aconteça, ela não sofra tanto. Meu Deus, liberta ela agora. Que a luz da Tua palavra, a luz, meu Pai, que ilumina os caminhos, venha iluminar os olhos da alma dessa pessoa. E que agora a confusão, a tristeza, o aborrecimento, meu Pai, seja arrancado. E que assim como eu tenho a minha mão
sobre essa palavra. Seja a tua mão sobre a vida dela, sobre a vida dele, aonde quer que eles nos assistam. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, você querendo estar conosco em uma das nossas palestras, nós estamos aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43 NX. Você querendo mandar uma mensagem de texto, agora você acessa a nossa linha Amigo pelo QR Code que aparece na sua tela, 020 7272 1010, ou você pode acessar o endereço universal/localizar e encontrar o centro de ajuda mais próximo da sua casa. A Tainá, ela aprendeu essa direção e ela fez da palavra de Deus a base, do Espírito Santo a base para as decisões dela. E você fica com esse resultado maravilhoso que está acessível a você. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Eu me chamo Tainá Carvalho, eu tenho 31 anos e sou recepcionista. Eu não tinha paciência com nada, nem com os meus pais, com ninguém. Se não estava do jeito que eu queria, isso não me agradava. Tinha que ser do meu jeito e era o meu ponto de vista e ponto final. Não tinha conversa, até mesmo com a minha mãe. A gente sempre brigava muito, né? Aí foi quando eu comecei a ter relacionamentos e aquilo não adiantava nada. Eu pulava de um relacionamento para o outro. Foi quando chegou no meu marido. Quando a gente casou, foi bem complicado o começo de adaptação, né? Porque eu era muito imatura, eu não sabia, não tinha aquela instrução de como era um casamento e também não tinha um exemplo de casamento, né? Porque meu pai também, ele bebia, minha mãe, os dois também brigavam. O meu marido, a mesma coisa, também não tinha exemplo de casamento. Nosso casamento no começo foi bem frustrante, foi bem difícil. Aí eu fiquei grávida da minha filha. Tinha vezes que eu saía com ela pra ir para esses lugares, para balada. Eu levava ela junto, os dois. Então eu deixei de beber para ele ficar louco. Porque quando eu bebia, ficava tonta, eu parava. Por causa da minha filha. Eu falei, não tem como dois loucos, né, andar com uma criança. Então, tem que ter pelo menos um com uma sã consciência. Então, ficava naquela tontura, eu já parava de beber. Por causa da minha filha. E aí a gente voltava para casa. E isso só foi piorando. Eu comecei a ter meio que mais responsabilidade com ela e deixei ele de lado. E foi quando a gente começou a brigar muito. A gente chegou ao ponto de brigar, de se ofender por palavras, né? Porque ele arrumava pretexto para brigar comigo, para poder sair, para fazer coisa errada. E aí foi que quando o nosso casamento começou a ser destruído, porque vinha mentiras, vinha traição das duas partes. A gente já não tinha mais uma relação de marido e mulher. No começo não tinha. E foi só decaindo. Aí foi situações passadas que a gente teve, né, na vida financeira, atingiu bastante. Chegou ao ponto de, na minha geladeira, só ter água. Eu não me sentia completa. Eu sofria muito, passava a noite em claro, porque ele não estava em casa. E sofria por causa dos meus filhos, porque minha filha, no tempo, sentia muita falta, era pegada a ele, né? E ele não era pai, não era marido. Não me dava atenção em nada, não sentava nem para conversar comigo, nem para perguntar como é que foi seu dia. Nada, não tinha diálogo entre a gente. Chegou a esse ponto, a gente não ter o diálogo e ter briga. Chegou um certo dia que ele chegou em casa e tinha a água e um latão de cerveja na geladeira. E aí ele despejou essa lata de cerveja na pia e falou assim pra mim: eu não vou mais beber, eu vou mudar. E isso eu ouvia direto. Aí ele foi pra Igreja Universal. Eu falei, pronto, já tá inventando outra história e agora vai virar crente. É a nova história dele agora. Só que foi diferente. Ele começou uma trajetória
na fé. Então, dentro de casa ele mudou. Uma pessoa que era estourada, que era nervoso, que não tinha paciência, que chegava tarde, que não tinha tempo para mim, nem para as crianças. Ele fez o oposto. Ele começou a ser pai, ele começou a perguntar como era o meu dia, coisa que ele nem fazia. Então, o que me chamou a atenção foi o testemunho dele dentro de casa. Eu falei assim, eu quero saber como é que é. Aí foi quando eu decidi ir para a igreja. Aí eu me batizei nas águas. Aí eu comecei a ir firme. Todo dia eu estava na igreja, todo dia. No meio de janeiro para fevereiro teve o jejum de Daniel. E naquele momento eu entendi que eu precisava me distanciar desse mundo e me conectar com Deus. Que somente isso ia fazer a diferença. Porque eu lutava para ter o Espírito Santo, porém eu não deixava as coisas carnais. Eu não me sacrificava. E quando veio o jejum, que eu realmente entendi que o jejum era você se distanciar de tudo aquilo que não te alimenta, que só te distrai e que é uma conexão com Deus, aí eu falei, então agora eu vou botar toda a força. E eu falava para Deus, meu Deus, eu não sou nada, eu não sou ninguém, me ajuda, eu preciso ter o Senhor. Aí eu tive aquela experiência com ele, muito grande. Ele passou um filme na minha cabeça, gigante, de tudo aquilo que eu já tinha passado. E quando foi no último dia, que foi dia 18 de fevereiro, eu já tinha comprado uma roupa nova. Eu me preparei toda. E naquele dia tava dando tudo errado. Aí eu falei, tá dando tudo errado, então vai dar tudo certo. Eu creio que vai dar tudo certo. Eu sei que eu cheguei na igreja, aí o pastor tava buscando. Isso foi incrível, porque ele nunca fazia busca no começo da reunião. Ele falou, você que tá com esse desejo, tá com essa sede de ter o Espírito Santo, vem aqui no altar agora, porque eu vou fazer diferente. Eu não vou deixar a busca para depois, eu vou fazer agora. Ali eu me entreguei. Eu me derramei. E falei para Deus, meu Deus, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não estiver dentro de mim. Porque sem o Senhor eu não vou conseguir permanecer. Foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo e claramente Deus falou comigo, minha filha, eu sou contigo. Foi algo tão extraordinário que parecia que era só eu e Deus ali. Parecia que Ele mesmo tinha me colocado no colo dele. A minha mente mudou, dentro, que é o principal, mudou. Eu tive paz. Eu comecei a ser mãe de verdade. O meu casamento é a melhor área da minha vida. Antes, um casamento todo destruído. Hoje é a melhor área da minha vida. Hoje somos unidos, somos companheiros de verdade. E hoje nós dois somos obreiros na Igreja Universal. E estamos no grupo do socioeducativo. O socioeducativo, ele é um grupo que abrange internos, né, na Fundação Casa, abrigos de criança e adolescente, abrigo de mulheres, de homens. O socioeducativo, ele vai até aquelas pessoas que o mundo rejeita, que o mundo deixa de lado. O socioeducativo está ali. O Espírito Santo para mim é tudo. Tudo na minha vida ele é. Porque sem ele, ele é a minha base, ele é o meu alicerce, né? Sem ele eu não tenho direção de nada, sem ele eu não sou nada, não sou ninguém. Tantos erros te trouxeram até onde você não gostaria de estar. Mas, e se você pudesse recomeçar? Receber o perdão de Deus, apagar o seu passado e viver uma nova vida.
Se há um arrependimento sincero, o batismo nas águas é a oportunidade de deixar para trás a vida velha e recomeçar de forma definitiva. Desta vez, no caminho certo. De 10 a 17 de agosto, a Semana do Batismo nas Águas. A grande oportunidade para você que deseja começar uma nova vida. Na Catedral dos Milagres ou em uma igreja universal mais perto de você.